Então, gente, o G.C. Souza é um autor fundamental hoje para entender a narrativa construída pela grande mídia que resultou no golpe de 2016 e é a razão também de ser da Lava Jato. Outro argumento que G.C. Souza levanta bastante é sobre o preconceito contra o Estado. É um preconceito muito forte, construído, inclusive por autores consagrados da literatura política brasileira, como Raul do Fauro, que tenta descrever o Estado como o local da elite maldita, quando, na verdade, essa elite maldita não está propriamente no Estado, ela está na iniciativa privada. Evidentemente que ela tenta a todo custo e consegue, em muitas ocasiões, controlar o Estado. Mas o problema aí são as pessoas que compõem, são as pessoas, não a instituição, as instituições estatais. Que, na realidade, as instituições estatais são os raros espaços onde você consegue ter alguma interferência, porque são obrigados a seguir alguns parâmetros, algumas leis, e estão expostos a uma transparência que a iniciativa privada não mostra. Esse preconceito contra o Estado, ele também é derivado do que o G.C. Souza vai chamar de racismo culturalista, que é, na realidade, uma nova forma de racismo, mas que não tem tanto a ver com a cor da pele, embora isso também faça parte, mas sim com o sentimento de inferioridade do brasileiro em relação a outras nações, em relação aos americanos e europeus, sobretudo. Isso é uma coisa que perpassa de maneira até inconsciente a sociedade brasileira e faz com que as pessoas elas repitam isso. Elas nem sabem direito onde que elas leram isso, por que isso, mas elas acham que o brasileiro ele é moralmente inferior, intelectualmente inferior aos cidadãos de países avançados. Isso acaba extravasando para uma visão das instituições estatais, que também são vistas aqui no Brasil como inferiores às instituições estatais de outros países. O que leva a situações bizarras, contraditórias, que é o brasileiro que se diz contra o Estado, diz que o Estado não é competente para gerir determinadas empresas, mas permite que essas empresas sejam vendidas às estatais de outros países, invertendo completamente a própria lógica. Então é muito importante que a gente tenha alguns clássicos. Eu diria que o G.C. Souza é um novo clássico. É importante para a gente entender o desdobramento dos últimos acontecimentos, sobretudo o desenrolar da Lava Jato e o golpe, e o impeachment. Eu vou agora discutir, eu vou colocar aqui um gráfico, eu vou colocar bem grande aqui, para as pessoas poderem assistir, ver aí da internet. Eu vou ler aqui de qualquer forma. Isso aqui, dentro da nossa aula aqui de blogosfera política, dentro da parte de teoria. Né? Porque são essas coisas que a gente tem que entender para a gente desenvolver
uma personalidade, uma persona política que permita você ser um blogueiro político respeitado. E aqui são os números, a letalidade das polícias no Brasil. Mais de 4.000 pessoas mortas em 2016, em um ano só, intervenções de policiais civis e militares. Um aumento de 26% em relação a 2015. Isso quer dizer o quê? Por que eu estou mostrando isso? Que o blogueiro político, hoje no Brasil, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque o Brasil vive um dos momentos mais dramáticos da sua história. A quantidade de pessoas que morreram em 2016 foram mais de 60.000 brasileiros. Só em um ano. Para vocês terem uma ideia, a Guerra do Vietnã, que durou de 59 a 75, ela matou 58.000 americanos. E gerou protestos monstruosos nos Estados Unidos. Vocês conhecem alguma coisa, já viram filmes sobre isso. No Brasil, em um ano só morreram 60.000 pessoas. Então é evidente que tem alguma coisa errada. Por que a sociedade não reage? É evidente que isso aí tem a ver com a mídia. E quem vai propor uma narrativa diferente à mídia? A blogosfera. A blogosfera política é o único contraponto possível à grande mídia. Então, uma das razões desse curso é oferecer às pessoas alguns conhecimentos, alguma coisa que as ajude a se tornarem blogueiros para entrar nessa batalha, para a gente mudar essa situação. Aqui, ó. 62.000 pessoas assassinadas em 2016. Você vê a Globo, ela até mostra isso. Ela mostra, absurdo, muita gente morre. Mas qual é a proposta da Globo? Por acaso eles falam nas causas? Não falam nas causas. Por acaso eles falam que isso aqui tem a ver também com golpe? Tem a ver com golpe que aumenta muito a violência no país a partir do momento em que o país é engolfado numa crise política, em que as pessoas passam a odiar a autoridade. Então, como é que a gente vai combater isso? Não adianta mais prender mais gente. A situação nos presídios é dramática. O Brasil aumentou aí em 4 vezes a população dos presídios. Você tem aí mais de 40% dos presos no Brasil que não tem nem condenação, prisão ali cautelar, o juiz manda prender, o cara não tem nem a chance de se defender. Então é evidente que a solução passa pela educação e pelo debate, pela política. Aí entra a blogosfera. Por isso que o Brasil precisa de milhares de blogueiros fazendo contraponto diário à narrativa da mídia. Eu vou ensinar um macete para vocês agora. Vou começar a ensinar alguns macetes. Por exemplo, o Ibope, ele publicou uma pesquisa de intenção de voto. Ele publicou esses dias agora a nova pesquisa. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço é entrar no site do Ibope. Eu entro no site do Ibope, vou aqui no Ibope Inteligência, e vejo se a pesquisa já saiu. Aqui, ó. A pesquisa já saiu. No Ibope tem os dados. Tem um texto. Ó. Então, na realidade, o mais importante para você ser um blogueiro político é você ter uma boa cultura, porque existe material na internet gratuito que pode ser o conteúdo do seu blog. Você não precisa copiar matéria de jornal. Você pode entrar no site do Ibope
e reproduzia a matéria do Ibope, colocando evidentemente as fontes ali no site do Ibope. Olha aqui, no site do Ibope tem a matéria e tem a pesquisa completa. Tem a pesquisa completa. Tudo gratuito. Basta você entrar no site do Ibope. Então você tem que sempre ficar atento a esse tipo de coisa. Procurar o material bruto, o original. Não tem enganação. E sobretudo porque você vai encontrar coisas que às vezes não estão nos grandes jornais, não são destacadas. Você pega essa pesquisa aqui, por exemplo, essa última pesquisa. Aí aqui você vai encontrar informações da data, quando eles foram a campo. Eu estou falando de pesquisa porque quem quer ser blogueiro político e ele tem que aprender, assimilar conhecimentos que serão importantes para ele trabalhar numa campanha, por exemplo, para ele ter um cargo de assessor de algum político. É importante, sobretudo, você não ter preconceito, isso é evidente, contra a política, contra nada. A política é a nossa paixão. Então a gente tem que tratar com muito carinho, porque a política é uma coisa importante que a gente deve cultivar. E quem quer trabalhar com política tem que aprender a lidar com as campanhas. A política, numa democracia, ela é movida pelas eleições, pela alternância de poder. Então, para um político é muito importante, para um candidato e para a sua militância, é muito importante interpretar bem as pesquisas. É evidente que você não deve acreditar em tudo que a pesquisa fala. Muitas vezes você não deve acreditar em nada. Os números mais importantes para entender o quadro político é o número de votos. Mas a pesquisa, evidentemente, é um indicador muito interessante, é uma fotografia daquele momento que a gente tem que saber interpretar muito bem. E não apenas os números de qual percentual que o candidato tem. Você tem que entrar na pesquisa, entrar na íntegra da pesquisa e olhar isso aqui, ó. Olhar isso aqui. Aqui, eu estou com um gráfico do Ibope. Não sei se dá para vocês enxergarem muito bem aí. Que aqui você vai ver, dentro da pesquisa, muitas vezes estão as coisas mais interessantes, que são às vezes mais interessantes do que propriamente o número final. A mídia tradicional, ela só quer ver o número final. Mas o blogueiro político, que é também um analista político, ele não pode ser tão primário, ele tem que entrar. Por exemplo, quando você entra aqui nessa última do Ibope, você vai ver que Jair Bolsonaro, isso aqui é espontânea, é a pesquisa espontânea, que é quando o entrevistador, ele não dá o nome dos candidatos para o entrevistado. Ele pergunta, quem você pensa em votar em 2018? Fala um nome aí. Aí a pessoa fala um nome. Aqui, Jair Bolsonaro, na espontânea, tem 9%. Aí você tem um caso curioso, que ele tem 14% na espontânea entre homens e 5% entre mulheres. É uma coisa anômala. É uma coisa anômala. Você tem uma tendência nas pesquisas de ter uma diferença, às vezes, entre homem e mulher. Sobretudo porque aqui, ó, não sabe, não respondeu. Tem mais mulher que fala que não sabe, não respondeu, do que homem.
24. Porque isso aí é uma coisa da cultura, algumas diferenças de cultura entre homem e mulher, é importante o blogueiro político observar esse tipo de coisa, né? Que as mulheres, elas costumam esperar mais para definir o seu candidato. Elas costumam esperar um pouco mais. Então, por isso, sempre a quantidade de mulher que não sabe, que não se posiciona, é bem maior. Mas isso é uma coisa que está diminuindo, eu acho, com o tempo. E você vê, por exemplo, que no Lula também, ele tem 29% na espontânea e 23%, quer dizer, tem 29% entre os homens e 23% entre mulheres. Acontece também com o Lula, mas não com o grau de intensidade que acontece com o Bolsonaro. Então, com o Bolsonaro, você tem aí uma coisa realmente anômala. É uma diferença que é fora do normal. Não é? Ele tem aqui 3 vezes mais votos entre homens do que entre mulheres. É porque o Bolsonaro ele tem algumas características que as mulheres podem achar machistas. Então você tem aqui... você tem que observar bem essas diferenças. E você tem puridade também. Ó. Agora eu vou dar, inclusive, mais uma dica para você, que é dica de blogueiro experiente. Que é o seguinte. Que é a tendência que eu já observei, depois de anos de análise política, do percentual masculino. A tendência é o percentual masculino, quer dizer, do percentual feminino e se igualar ao percentual masculino, e não o contrário. É porque é uma questão de classe. As mulheres tendem a votar junto com as pessoas da mesma categoria social. Aí você vê que a tabela, ela tem aqui também por idade, por escolaridade. Tudo isso aí é importante para você, quando for fazer sua análise política, você observar de perto. Isso é a função de um blogueiro político. Essa é a função. Você fuça, você olha de perto as coisas. O blogueiro político também é um jornalista investigativo, né? Mas, de certa forma, isso também é uma investigação. Depois eu vou ensinar para vocês outros macetes. Por exemplo, eu vou ensinar para vocês agora um outro macete. São uma coisas avançadas de blogueiro. Eu estou dando umas palhinhas aqui muito boas para vocês. Que é o seguinte. Eu, durante anos, eu fui jornalista especializado em comércio exterior. E eu trabalhava só na internet. Eu já era um blogueiro, praticamente. Só que eu trabalhava com café, trabalhava com comércio exterior. E você hoje em dia encontra tudo na internet. Basta você procurar. Por exemplo, tem um site do governo brasileiro que se chama Alice. Alice. É o sistema Alice do Departamento de Comércio do governo brasileiro. Esse site, ele simplesmente tem todos os dados de exportação e importação. Então, se você quiser saber quanto o Brasil exporta, quais são os produtos que o Brasil exporta, quais são os produtos que o Brasil importa, você pode encontrar aqui nesse site. Isso aí você tem em todos os países do mundo. Então, por exemplo, se você quiser saber, você tem sites semelhantes a esse em todos os países, quase todos os países do mundo. Então, para você saber, se você quiser um dado econômico novo, é só você procurar o site correspondente dentro dos governos. Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante, ó.
Aqui. Isso aqui é um site do governo americano chamado EIA, US Energy Information Administration. Por esse site aqui, você vai ter os dados sempre atualizados da produção, exportação e importação de petróleo pelos Estados Unidos. Isso aqui é uma função do blogueiro político, porque um blogueiro político ele tem que saber onde encontrar dados de economia. Eu, por exemplo, estou fazendo uma série, a minha série que eu estou fazendo no cafezinho, sobre quem ganhou com o golpe, eu uso muitos dados desse site aqui. E por aqui você vai olhar, ó, você clica aqui, por exemplo, para pegar o histórico total. Aqui. Por aqui você vai entender muita coisa da geopolítica mundial por esse site. Esses gráficos, essas linhas, esses números, por trás deles se esconde muitas guerras, sangues e golpes. Aqui você vai ver que os Estados Unidos, ele, a partir do um pouco antes dos anos 2000, ele começa a enfrentar os Estados Unidos, ele tinha uma lei que proibia exportar petróleo, porque eles tinham necessidade de abastecer a sua indústria interna. Então o que eles fazem? Eles a partir mais recentemente, no final de 2015, eles liberam a exportação de petróleo. Olha, os Estados Unidos nunca exportaram tanto petróleo como hoje. Isso aqui é importante você entender, porque conforme eu vou mostrar outros gráficos para vocês, vocês vão ver que os Estados Unidos, ele aumentou o seu controle sobre o mundo do petróleo. Ao se tornar um grande exportador de petróleo, ele faz isso agora, em final de 2015. Depois dele derrubar vários regimes e destruir vários países produtores de petróleo, o que fez com que ele pudesse dominar melhor o mercado internacional de petróleo. Aqui, ó. Aqui, olha só que interessante. Espera aí. Aqui uma tabela que você vai ver eu estou mostrando isso para vocês porque é importante que vocês tenham uma ideia de como eu trabalho, de como o blogueiro trabalha. Vai entrar aqui o gráfico da exportação norte-americana de óleo diesel para o Brasil, um histórico. Daí vocês vão ver que muitos acontecimentos políticos são explicados por esses números aqui. Está demorando um pouquinho a entrar? A gente vamos encerrar aqui a primeira parte da aula. Fazer uma pausa aí de uns 10 minutos para o pessoal tomar um café. Daqui a pouco a gente volta, tá?
Na próxima parte da aula, vamos entrar nas partes técnicas. Eu passei um exercício para vocês sobre como fazer blog. Falei para vocês entrarem no WordPress e criarem um blog para vocês. Muitos vocês mandaram para mim um e-mail com um blog. Então, esse primeiro momento aí... Opa, não entrou na página. Deixa eu tentar de novo. Nesse momento, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque é uma coisa que vocês têm que dar tempo para vocês mesmos aprenderem. Então eu vou colocar aqui na tela, bem grande, talvez para vocês assistirem, alguns macetes, como se faz um blog no WordPress, tá?